Olá, gurizada. Esse é mais um vídeo complementar às nossas aulas pela apostila. Essa então é para a aula 5, cujo título é Mais Rápido e Parando. Ela fala sobre aceleração, uma ideia muito importante dentro do estudo do movimento na física. Os objetivos dessa aula aqui, dessa apresentação então, é a gente discutir um pouco o que é essa ideia de aceleração, diferenciando e relacionando ela com velocidade, analisar o significado dela enquanto medida, definir o nosso foco de estudo, de que forma a gente vai trabalhar com aceleração, e falar de exemplos e cuidados de cálculo que a gente tem que ter em problemas de movimento, em estudos do movimento, quando tem aceleração. Já adianto que a gente vai dividir o estudo da aceleração em duas partes. Essa aula 5 é a primeira, a aula 6 que a gente vai ver ainda é a segunda parte. Nesse momento a gente só vai trabalhar com aceleração, tempo e velocidade. Com distância a gente vai trabalhar na aula 6. O que é então aceleração? Aceleração é a variação da velocidade no tempo, ou seja, é a rapidez com que a própria velocidade se altera, a rapidez com que ela muda à medida que o tempo passa, então. Ela pode indicar, inclusive, alterações na trajetória, porém esse não é o nosso foco. Ela pode ser calculada, na verdade ela é definida como aquela equação ali abaixo. Ela é a divisão da alteração da velocidade pelo tempo em que essa alteração aconteceu. Então, eu preciso pegar a velocidade final de um certo movimento que eu estou estudando, subtrair pela velocidade inicial que ele tinha, ou seja, quando eu comecei a estudar o movimento, e dividir pelo tempo em que aconteceu essa alteração na velocidade, seja de subida, seja de descida na velocidade. Então, aquela equação ali, as duas são iguais, mas a segunda fala mais para a gente de como é que vai funcionar os nossos cálculos. Importante distinguir, tá? A aceleração, então, não é velocidade. Ela informa a alteração da velocidade com o passar do tempo. E por isso ela tem essencialmente duas unidades de medida. Tem mais, mas as principais são aquelas dali. A principal mesmo é a primeira, metro por segundo ao quadrado, que é usada em muitos lugares. A segunda, quilômetros por hora por segundo, ela tem mais função didática, é difícil enxergar ela por aí. Mas então, o que significa aquelas unidades de metro por segundo ao quadrado e quilômetro por hora por segundo? Vamos procurar interpretar. Para isso, vamos dar uma olhada naquele exemplo ali. Veja aqueles dois velocímetros. O da esquerda é o início do nosso estudo e da direita depois de um certo tempo que o carro deu uma acelerada. Veja que a velocidade então estava em 10 metros por segundo e foi para 30 metros por segundo. Aí eu pergunto, se essa variação aconteceu em 5 segundos, qual é que vai ter sido a aceleração nesse momento? A gente aplicando a equação que a gente viu então, a gente vai subtrair ambas as velocidades, final menos inicial, como sempre, e dividir essa subtração por 5. Então 30 menos 20 menos 10 dá 20, dividido por 5, 4 metros por segundo vezes segundo. Só que veja aquele segundo vezes segundo, ambos estão no denominador. Então a gente deveria ler 4 metros por segundo por segundo. O que isso significa? Que a velocidade, que a aceleração, que a velocidade se alterou na medida de 4 metros por segundo a cada segundo que passou. Então ela estava em 10, depois de um segundo foi para 14, depois de 2 segundos foi para 18 e assim por diante, até chegar no 30. Então aquele segundo vezes segundo, a gente vai juntar eles como segundo ao quadrado, e é daí que surge essa unidade de medida. Vamos a um outro exemplo, então, agora com quilômetro por hora. Se a variação acima ocorreu em 6 segundos, qual é que foi a aceleração? Então veja ali que as velocidades eu botei diferente, então ela foi de 20 para 80 km por hora. Então a gente vai ter 80 menos 20, 60, dividido por 6, 10 km por hora por segundo. É assim que a gente interpreta aquela unidade ali. Ou seja, a cada segundo que passou, a velocidade aumentou em 10 km por hora. Essa é a interpretação do que seja aceleração. Importante a gente salientar que a gente vai focar o nosso estudo, então, em movimentos com aceleração constante, ou aproximadamente constante. E como é que o movimento se comporta nessas condições? A gente pode ter
duas situações. Primeira situação é quando, claro, a aceleração é constante e igual a zero. Nessa circunstância, a velocidade não muda, já que a aceleração é o quanto a velocidade muda com o passar do tempo. Se a aceleração é zero e é constante, então a velocidade não vai mudar. Isso vai acontecer na circunstância em que a gente está ali apertando o pedal do acelerador do carro, mas a gente não afunda o pé e nem solta o pé, a gente mantém uma pressão constante. Tá? Isso é uma velocidade, assim que a gente consegue geralmente manter uma velocidade constante. Isso geralmente, né, em estrada relativamente plana, na horizontal. E a aceleração também geralmente é constante durante aquele momento de reação do motorista. Ou seja, quando o motorista percebeu ou está percebendo que tem um obstáculo ou alguma coisa que manda ele ter uma atitude na direção. Por exemplo, durante a reação dele quando ele vê um animal na pista, né? A gente vai ficar ali um segundo, um pouco menos, um pouco mais. O cérebro vai levar para tomar uma decisão e mandar uma mensagem para o nosso pé pisar no freio ou para a nossa mão, né, mudar o percurso do carro. Então, durante esse tempo de reação, comumente, se a gente não está afundando o pé no acelerador mais ou retirando ele, comumente acontece de, nesse momento, a aceleração ser zero. Tá? Não por nenhuma magia da natureza, mas simplesmente porque a gente não consegue frear e nem reagir naquele momento, durante esse tempo. Segundo caso é quando a aceleração é constante, mas ela é diferente de zero. Quando, nessa circunstância, a velocidade muda padronizadamente, ou seja, se a aceleração é de 5, a velocidade vai aumentar de 5 em 5 e assim por diante. Já vamos ver uns exemplos de valores. Isso vai acontecer basicamente quando a gente está freando o carro, aumentando a pressão no acelerador ou em ladeira, seja subindo ou descendo. Lógico que tem exceções, mas basicamente nessas circunstâncias é que a gente vive uma aceleração diferente de zero. Importante lembrar que a mudança que a velocidade vai sofrer em aumentar ou diminuir depende dos sinais da velocidade e da aceleração, e não só da aceleração. Por exemplo, vamos ver o caso ali em que a velocidade e a aceleração são positivas, com a letra azul e o fundo branco. O tempo zero ali indica o início do estudo do nosso movimento. Então a gente vai ter inicialmente a velocidade de 50 metros por segundo. Como a aceleração a gente está definindo aqui com o nosso exemplo como 2, então depois de um segundo a velocidade vai ter subido para 52. Mais um segundo e vai ter subido para 54. Mais um segundo para 56. Então, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então veja, com velocidade e aceleração positivas, a gente vai ter um aumento na intensidade da velocidade. Agora olha ali letra azul e fundo vermelho. A gente vai ter ali uma aceleração negativa. E olha o que acontece. Com aceleração negativa e velocidade positiva, a gente vai iniciar com 50 e depois de um segundo cai para 48, depois cai para 46 e para 44, ou seja, a velocidade diminui, né? A rapidez vai diminuir. Então, quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Agora veja a outra circunstância, letra vermelha, fundo branco. Com a velocidade negativa, né, no sentido da direita para a esquerda, geralmente, e a aceleração positiva. O que acontece? Similar ao que a gente acabou de ver. A velocidade, por exemplo, começa em menos 50, e depois, com mais 2, sobe para menos 48, com mais 2, sobe para menos 46, com mais 2, sobe para menos 44. Só que esse subir que eu estou falando é em número absoluto. Na verdade, está acontecendo é que a velocidade está diminuindo, né? Está chegando perto de zero. Ela sobe, no caso, no sentido matemático, mas fisicamente essa subida está significando a velocidade diminuir. O sinal indica apenas o sentido, mas o valor da velocidade está diminuindo. Então, quando a aceleração é positiva e a velocidade negativa, a rapidez do veículo diminui. Última circunstância, aceleração negativa e velocidade negativa. A gente vai ter o contrário. A gente vai ter que a velocidade aumenta. Começa ali em 50, vai para 52, vai para 54, para 56, ou seja, os valores da velocidade cada vez mais negativos. Só que como na velocidade o sinal significa apenas o sentido do movimento, então ele está indo cada vez mais rápido. O que essa tabela nos informa? Nos informa que quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ou positivo ambos,
ou negativo ambos, a rapidez do veículo aumenta. Do contrário, se a aceleração e a velocidade têm sinais diferentes, então a rapidez do veículo diminui. Para simplificações, a gente vai ver basicamente as circunstâncias de letra azul. Tá? A gente não vai estudar cinemática a ponto de ver muitos sentidos diferentes entre veículos. Tá? Vamos testar então um pouco essa ideia. Como é que se comportam os corpos sob movimento, sob efeito apenas da gravidade, quando algo está subindo livremente ou caindo livremente? A gente sabe que na subida a velocidade diminui até parar no topo, né? A gente arremessa alguma coisa para cima, ela vai freando, chega no topo, para e depois começa a cair de novo. E quando está caindo, a gente sabe que a velocidade aumenta cada vez mais. A gente sabe que a parar uma coisa que está caindo a recém ali 1 segundo, o impacto na mão é 1. Agora, se está caindo depois há mais tempo, a gente sabe que o impacto é bem mais forte, o que nos indica que a velocidade aumenta cada vez que a coisa vai caindo. Mas por que que isso é assim? Por que que na subida a velocidade diminui e por que que na descida a velocidade aumenta? Porque justamente a aceleração da gravidade é sempre para baixo. Veja que na subida a velocidade está num sentido e como a gravidade é sempre para baixo, ela tem um sentido oposto. Então na subida a gente pode dizer que a velocidade e a aceleração têm sinais contrários e é por isso que a velocidade diminui. Na queda acontece diferente. Na queda a gente tem a velocidade para baixo e a gravidade para baixo. Então ambas têm o mesmo sinal, e então a rapidez vai aumentar. Então essa é uma aplicação natural, por assim dizer, da ideia de sinais entre velocidade e aceleração. Vamos agora para uns exemplos de cálculo. Primeiro exemplo, a aceleração propriamente dita. Digamos lá então um caminhão leva 15 segundos para subir sua velocidade de 11 para 54 km por hora. Pergunto qual é que é a aceleração em metros por segundo ao quadrado desenvolvida nessa circunstância. Vamos organizar nossos dados então. A gente tem que o tempo, então, é de 15 segundos, a velocidade inicial de 18, aliás, no problema ali está 11, né? A gente vai trabalhar com 18, tá? E a velocidade final de 54 km por hora. Na verdade, eu alterei os valores ali para ficar um pouco mais redondos os números, então ignore aquele 11 ali no problema, olhe só para o 18, tá? A aceleração, então, é a pergunta do problema. Então, perceba pelas unidades informadas e pedidas que existe uma desconversa das unidades. Então, é necessário a gente converter. É mais simples a gente converter, já adianto, de km por hora para metro por segundo, do que converter acelerações, ou ter acelerações em km por hora ao quadrado, km por hora por segundo, tá? Então, convertendo, né, dividindo os valores de km por hora por 3,6, a gente tem aqueles valores ali. Então, aplicando no cálculo, a gente vai ter 15 menos 5, que dá 10, dividido por 15, aproximadamente 0,7 segundos. Ou melhor, metros por segundo ao quadrado. Me desculpem também aquele erro de digitação ali. 0,7 metros por segundo ao quadrado. Segundo exemplo. Um motociclista a 54 km por hora reduz para passar em uma lombada, mas não haver a tempo de reduzir apropriadamente. Se ela freia a 7 metros por segundo ao quadrado, em 1,5 segundo, qual a velocidade com que passa pela lombada? Então aí é um problema de redução, né? Está se reduzindo a velocidade. Organizando os cálculos, a gente tem então a velocidade inicial de 54 km por hora, a aceleração de menos 7, por que menos 7? Porque como ela está freando, a aceleração é contrária ao movimento, né? O efeito dos freios é contrário aonde ela está indo. E o tempo então que ela vai provocar a frenagem de 1,5, pergunta-se a velocidade final. Veja que a necessidade de conversão, porque as unidades da velocidade de aceleração não conversam. Então, convertemos dividindo a velocidade de 54 por 3,6 e obtemos 15 metros por segundo. O cálculo, então, fica menos 7 na aceleração, igual velocidade final não temos, com a subtração de 15, dividido por 1,5. A gente tem que tomar um cuidado. Veja que a subtração está entre parênteses. Então, a gente passa para o outro lado 1,5 multiplicando. Então, a gente vai obter menos 7 vezes 1,5, igual àquela subtração. Continuando ali na flechinha, a gente vai ter menos 10,5
igual a VF menos 15. O menos 15 passa então para o outro lado agora somando, e a gente obtém então a resposta de velocidade final de 4,5 metros por segundo. Convertendo para km por hora, não pede, mas para a gente poder interpretar melhor o resultado, 16 km por hora então. Terceiro exemplo de frenagem total. Um motorista viaja então a certa velocidade e de repente ele vê um pedestre que começa a atravessar a via, mas não percebe seu veículo. Se seu carro pode frear a 8 metros por segundo ao quadrado, em quanto tempo ele vai parar? Então ali estão os dados, velocidade inicial, a aceleração informada, que também é negativa porque é uma frenagem, e a velocidade final, ela não fala em números, mas como ele pergunta parar, em quanto tempo ele vai parar, então a gente pode dizer que a velocidade final é zero. Então veja que é um número oculto, por assim dizer, no que está escrito. Pergunta-se então qual é o tempo da manobra. Novamente, as velocidades não conversam, necessidade de conversão. Convertido então para metro por segundo, podemos seguir para o cálculo. Então veja as aplicações dos valores. Aceleração de menos 8, a nossa subtração dá menos 12,5. Então veja ali que a gente vai ter menos 8 igual a menos 12,5 dividido pelo tempo. Então muito cuidado aqui com essa divisão por uma incógnita. A gente vai ter que o tempo então vai para o outro lado no lugar do menos 8, e o menos 8 vai para o lugar do tempo dividindo o 18. Cuidado para não passar o menos 8 multiplicando, tá? Então a gente vai ter que o tempo é menos 18 dividido por menos 8. Esse resultado então vai dar aproximadamente 2,25. Então, esses são os exemplos que a gente tinha para discutir. Revisando o que a gente viu aqui, então, a gente viu que a aceleração indica a alteração da rapidez no tempo. Vimos onde ela se aplica em diferentes circunstâncias, especialmente no trânsito. E vimos como é que ela pode ser usada, então, em estimativas de cálculo nesse contexto. Por hoje era só, galera. Espero que tenha auxiliado essa aula e os exemplos. Deixem um curtir no vídeo, eu agradeço porque ajuda o canal. E até a próxima.